Muy buenos días, amados Muito bom hermanos dia, amados irmãos y amigos presentes e amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico. aqui em Calley, Porto Rico, e também todos aqueles que estão reunidos nos diversos países. Realmente é uma grande bênção e um grande privilégio para mim, muito grande, poder estar aqui na grande carpa catedral, vê-los, saudá-los e desejar a vocês as mais grandes bênçãos que Deus tem no seu programa para cada um de nós. Esse é o melhor presente de Natal. Que as promessas se cumpram logo em nossas vidas. E tudo isso, quem faz possível tudo isso? O Criador, o Deus dos céus e da terra, é quem faz tudo isso possível, que nos colocou neste tempo tão maravilhoso, tão grandioso, tão maravilhoso, e ter nos deixado e deixou para nós por último lugar. E essa foi a melhor eleição, a melhor escolha. Ele olhou seus filhos. Este aqui os vou pôr para fechar com chave de ouro o meu programa. E os vou colocá-los no fim do tempo, no tempo final, onde, estando vivos ou vivos, serão transformados e obterão esse corpo glorificado. E dessa forma, demonstrarei para o mundo o fechamento, a conclusão do meu programa com eles. Ou seja, aqui não é apenas viver no tempo final ou no fim do tempo e estar no tempo final, senão que ser ator do fim do tempo do fim. Isso é algo muito grande, muito glorioso. E quando a pessoa pensa nessas coisas, se eleva já ao divino, eleva-se ao que João, aquilo que João, o apóstolo Paulo, Daniel, vejam, todos eles escutaram os trovões. O irmão Branham diz que Daniel e João ouviram os trovões. Mas Paulo diz que subiu ao terceiro céu e viu e ouviu coisas. O que foi que ele ouviu e viu? Isto que nós estamos vendo e ouvindo hoje. Portanto, quando uma pessoa vê e escuta todo o programa divino neste tempo, nós estamos nos elevando também, a essa dimensão sétima, vendo as coisas que eles viram. Então, todo o terreno fica de lado, de fora. E vocês se esqueceram de tudo, assim, de repente se esquecem de tudo. Um ou outro disse, eu deixei, porque tem umas coisinhas que, será que apagou a luz do carro? Certas coisinhas que a gente vai deixando, que humanamente ficam, mas quando a pessoa desliga-se de tudo e sobe a essa dimensão, se esquece de tudo que o terreno. E quando ela olha, mas eu me queixando por causa dessas coisinhas tão pequenininhas, e eu tinha arrochado toda semana ou assim, e a pessoa olha, isso não é nada comparado com isso que Deus está nos dando, é algo tão glorioso que então a pessoa enfrenta todas as coisas da vida com valentia, com esforço e continua adiante em frente. Então já vê as situações da vida, já vê elas de um ângulo e por um outro ângulo e por um outro ângulo, e já diz, vale a pena. Vale perseverar, vale a pena lutar, porque aquilo que é prometido para o povo, o último povo, o povo final, é algo tão grande, tão glorioso, como disse Paulo, que não se pode comparar, jamais se compara. E você nem sequer pode dizer uma comparação, porque não existe comparação, não pode se comparar com as glórias vindouras ou a glória vindoura, não tem comparação. E como não se pode comparar, então tudo sempre obra para o bem. Tudo obra para o bem. Para esses escolhidos de Deus, esses últimos que Deus colocou neste tempo em que estamos vivendo. Tem sido uma trajetória, um giro bem difícil, duro, eu me refiro assim, porque ela foi curta, mas foi logo em seguida, uma após a outra. Abríamos uma maleta, um par de horas tinha que fechá-la de novo para continuar. Mas nós chegamos com mais força, com mais ânimo do que quando saímos, mais animados, porque dia a dia Deus vai nos fortalecendo
E quando a pessoa vê que o programa divino vai aumentando, crescendo cada vez mais, vai aumentando, então mais ânimo dá para a pessoa continuar em frente, adiante, para que logo seja estabelecido esse reino messiânico que foi prometido e que nós fazemos parte desse estabelecimento. Você e eu estamos aqui não estamos aqui para tirar uma foto, nem para fazer pintura ou aparecer. Estamos para realizar uma obra no seu programa, como os atores, ou sendo atores, lá no Panamá, no Equador, no Peru, no Chile. Tem um povo que lhes envia muitas saudações a vocês, mesmo que os tenham visto pelo satélite, pela internet, mas pessoalmente eu dou a saudação da parte de todos eles, ou de todos eles, e eles amam a obra de Deus e o seu programa como vocês também amam, e estamos braço a braço, lado a lado com esse programa da Grande Carpa Catedral e o seu cumprimento. Foram mensagens muito importantes, as quais quando a pessoa volta a lê-las, isso foi falado aí? Que coisa, isso foi falado aí? E nós temos um tempo para lê-las, escutá-las. Vejam que é uma obra rápida, em um tempo curto, porque comparado com o tempo dos mensageiros anteriores, ou do passado, esse então vem a ser um tempo curto, torna-se um tempo curto esse. O ministério do irmão Branham, vejam, durou uma certa quantidade de tempo. O ministério do Dr. William Soto, vejam, um ministério de uns 56 anos, desde 63 até 2019, se a gente coloca dessa forma, até aí, nesse entrelaçamento, e também contamos esse ano, são 56 anos. Agora é um tempo, neste tempo final, é um tempo que é curto, e tudo isso e toda a vida do irmão Branham tem a ver com este último ministério, onde aí se estaria refletindo tudo aquilo que Deus estaria cumprindo, suas etapas ou fases, as fases da sua vida e tudo isso. Se você, depois no fim, você vai ver, mas olha só, e tudo iria se cumprir e estava se cumprindo conforme a como nos foi mostrado na vida do irmão Branham. Agora, para os mensageiros, pois cada um deles, em cada era em que eles ministraram, eles desejavam que fosse no seu tempo, que se cumprisse a sua vinda. Porque para a primeira vinda do Senhor, tinha-se que ser criado esse corpo, onde ele cumpriria a sua vinda. Não havia um ser humano em quem Deus pudesse se derramar, se esvaziar, porque o que cobria o pecado daqueles homens de Deus eram esses animaizinhos, ou seja, os cobria, não os tirava, os cobria. E não tinha ninguém perfeito diante de Deus. Estavam aí. Ou aí estavam, mas ele, para realizar esse sacrifício perfeito, ora, ele tinha que criar um corpo perfeito que não fosse pela união de um homem e de uma mulher, senão criado pela palavra falada, criado. E vejam vocês que para a segunda vinda do Senhor, como temos falado ou dito, que ele dizia, o Dr. William Soto dizia que quando a gente conversava, que um redimido podia ou poderia cumprir a sua vinda. Agora, não seria qualquer redimido também, não seria qualquer um, teria que ser um que nascesse profeta. Não poderia depois se fazer profeta, se tornar profeta. Tinha que nascer com as duas consciências juntas. E quando ele ativasse esse ministério, já estava nele essa obra que ele realizaria para cumprir assim a sua vinda no meio do povo. E
Porquanto os mensageiros de Deus das eras desejavam que no seu tempo se cumprisse. Olhem, o reverendo William Branham, ele foi até o Egito para ir para Israel, porque ele sabia que no seu tempo, ele e o seu grupo, se eles conquistassem essa promessa, então nele se teria que cumprir a vinda do Senhor. Mas depois, então, ele entendeu que teria que ser conforme a Escritura, e conforme a Escritura tinha que ser conforme a Apocalipse 11. Ele só tinha o ministério de Elias somente. Agora, vejam que quando a Virgem Maria esteve escutando as palavras de Gabriel, ela creu nessa palavra. Ela disse: faça-se conforme a tua palavra. E ela recebeu essa promessa. Agora, a Maria de hoje é a igreja do Senhor, formada pelos membros do corpo místico de Cristo, da era de pedra angular, que neste tempo final disseram: faça-se conforme a tua palavra. E conforme a palavra foi gerado esse filho e nasceu dela. Nasceu esse ministério messiânico no meio dela, nasceu, e essa igreja noiva, eles o receberam. E vejam, trouxe essas boas novas. Lhe demos as boas-vindas. E dizemos amém, a palavra desse arcanjo, e se foi, partiu, ou seja, não caiu por terra essa palavra. Eis aqui o filho da promessa, vê? Porque se foi falada a promessa de que nasceria um filho na virgem, um filho palavra, teria que estar no meio da igreja, esse filho da palavra. Não pode existir um nascimento se não há um corpo, se não houver um corpo, como corpo de ministério. E aí está esse ministério tríplice que o irmão Branham falava, que o sétimo selo é de uma forma tríplice ou tripla, mas é um só. É o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Agora, olha, ele nos fala aqui nesta mensagem, os príncipes de Deus. Ele diz agora: qual dos 7 anjos mensageiros de Cristo que se sentará com ele no seu trono? Qual? Essa é uma promessa para o servo fiel e prudente, que estará no último dia vivo, quando se cumprir a vinda do Senhor, ou se cumpra a vinda do Senhor da casa, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente que esteja aí levará esse tesouro para si, essa bênção para si. Esse tesouro e essa bênção também o leva, o povo leva, o grupo leva, que está junto com ele no tempo do fim, no fim do tempo. Ou seja, que vocês têm um grande tesouro, uma grande bênção, a qual em tempos passados desejaram receber o grupo, o mensageiro e seu grupo desejaram receber, e os que estejam junto com ele na casa levarão a bênção maior, mais grande. Vê? É vocês. Levará a bênção mais grande, porque aí nessa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo, onde fica colocada a arca do pacto, com o propiciatório em cima e com os querubins em cima. Todas essas coisas têm de ser materializadas na igreja de Jesus Cristo. Tudo o que está na 7ª dimensão tem que estar, portanto, tem que estar manifestado na terra, porque tudo o que foi visto no lugar santo, vejam, ouvimos cumprido nas eras. E no lugar santíssimo temos que vê-lo na igreja, ou ver isso na igreja sendo materializado, sendo cumprido. Se lá estão esses 2 querubins gigantescos de madeira de oliveira cobertos com ouro, ora, tem que se buscar na terra um ministério que esteja a divindade dentro dele, ou seja, essa humanidade forrada, coberta de divindade. E ele, quando ele disse:
Estejam vigilantes, atentos, porque será tão simples que, se não vigiarmos, passará em branco despercebido, porque ao ser o cumprimento da sua vinda por um dos membros da igreja, ora, é algo comum, normal. É algo do comum do povo, do normal do povo. É algo que, se não vigiássemos, iria passar em branco. Agora olhem, para realizar, fazer essa promessa, foi mostrado para o reverendo William Branham, em visão lhe foi mostrado um lugar. E ele diz aqui nesta mensagem, o novo templo, diz assim, que teremos um dia conosco, está falando do reverendo William Branham, nessa carpa, nessa tenda, e isto vai parecer, talvez pareça um sonho, mas não é um sonho isso. Ele viu-se numa outra dimensão, numa dimensão muito mais alta, mas diz que veio, que chegou até uma tenda e que as pessoas não podiam ver ele. Ou seja, aqui não se pode ver. Você pode olhar, não vejo nada. Mas eles sim podem ver. De modo que algum dia verão isso também cumprido na ressurreição. Estamos esperando por todos eles, pelo mundo todo, o ministro que possa ter sobre ele a unção que corresponde para ministrar a um povo a palavra que precisa para que se chegue à perfeição. Com esse grupo, Deus trará os mortos em Cristo. Ou seja, também não pode ser uma pessoa que se levante, agora sim, se é qualquer membro da igreja, pois eu sinto um friozinho, ou será que comigo vai se cumprir isso? E começa esses espíritos de mentiras operando nas pessoas, ou operar nelas, e isso em pessoas. Imaginem só se for um ministro que esteja já nessa categoria, porque é um pastor ou ministro, vê que Deus iria cumprir essa promessa. Muito mais ainda, não é que eu tenho tantos anos, eu tenho muito mais revelação, ou eu estive junto com ele durante muito tempo, e começa a operar esses espíritos de mentiras, começam a operar nessas pessoas. Isso causa muito dano, muito mal ao povo. Olha, no tempo de Moisés, quanto dano fez Datã, Coré e Abirã? Fizeram muito mal, muito dano. No tempo de Jesus também. Agora vejam, causaram muito dano. Agora, tem um ministro, diz ele aqui que teria essa unção. E o ministro que esteja no tempo final como servo fiel e prudente, dando o alimento a tempo, esse grupo será quem receberá os que vão ressuscitar. Terá que vir, e então terão que aparecer para esse grupo, eles. Ou seja, não pode ser para nenhum outro grupo, tem que ser para esse grupo. Agora lembrem-se que todos os ministros, de que também, que toda a América Latina, que esteja sob ou debaixo do ministério de carpa, de tenda, pois, portanto, para eles estarão aparecendo, para eles os da sexta dimensão também estarão aparecendo para eles, porque estão sob esse ministério. Agora lembre-se que todos os ministros têm desejado por isso, e todo ministro em suas congregações tem desejado que o primeiro lugar que o irmão Branham visite, quando ressuscitar, seja a sua congregação. Portanto, ele disse que quando ele estava numa outra dimensão, ele desceu até um lugar onde existia uma carpa, uma tenda, assim que sabemos que algo vai acontecer algum dia, algo tem que acontecer. Eles não estão muito distantes, eles estão bem perto da gente, eles estão nos vendo, mas não podem passar para cá, e nós não podemos passar até que cheguemos à perfeição. Não podemos passar até lá até que cheguemos à perfeição. Fomos colocados num ambiente sob a influência da sexta dimensão. Ou seja, aqui devemos nos manter sob essa influência. Porque se você se mantém sob a influência da quinta dimensão, ora, como é que você vai pretender que se abra a sexta dimensão? Tem-se que manter sob a influência da sexta dimensão. Refletir a sexta dimensão
e viver uma vida que demonstre a sexta dimensão. Nós sabemos que nós estamos nestes corpos, e é difícil, é duro, e muito mais neste tempo onde as coisas estão cada vez ficando piores, onde a quinta dimensão, por um outro lado, está se abrindo. Lembre-se que este aqui é um reino que está sendo governado pelo diabo. E por quanto essa dimensão influencia, é nas pessoas que influencia essa dimensão. Lembre-se que o diabo não pode operar a não ser através de seres humanos. Da mesma forma como Deus opera através de seres humanos, o diabo também. Agora, lembre-se de quando foi falado faz pouco tempo atrás, como é que o diabo é amarrado, atado? É porque ele não vai ter com quem obrar, trabalhar, não vai ter quem enganar. Ou seja, essa mecânica onde Deus pode entrar e pode entrar o maligno, não vai existir nesse tempo. O único que poderá entrar aí é Deus. É por isso que no milênio somente haverá um só ensinamento no milênio. Não virão diversas vozes, raciocínios, interpretações. Será um só. É por isso que você vê que neste tempo tantas interpretações, tantas coisas, até mesmo na mesma mensagem, ou da mesma mensagem, só tem uma só verdade. As outras são espíritos de mentira que entram nas pessoas para desviar o povo, mas existe um só ensinamento. Esse único ensinamento é o que estará pelo milênio e pela eternidade. Fomos colocados num ambiente debaixo da influência da sexta dimensão, mas ainda com nossos olhos não podemos olhar e ver para o outro lado, ver para o lado de lá, mas algum dia nós vamos olhar e vamos ver. Deus nos permita ver. Eu desejo que todos vejam, que seja logo, e que isso seja uma coisa, algo que possa colocar o sentimento da pessoa, do escolhido, num nível assim tão alto, tão elevado, um sentimento real, divino, consciente de onde ele fica ou está, porque a pessoa não quer ficar olhando para lá para depois estar aqui dizendo, olha, eu olhei para lá e vi fulano, não, a pessoa olhar para lá e ver tudo, e poder então caminhar muito mais alinhado, porque todas essas coisas ajudam. Mas vejam, Deus obra pela fé. E essa é a grande prova ou provação. Ao passar pela prova, então vem a se manifestar na vida de cada escolhido esses frutos da terra prometida, e aí então começa a haver, mas precisa passar pela prova. Estamos neste tempo de prova, de provação, e vão bem, estão indo bem. Sabe por que estão indo bem? Porque hoje estão aqui. Porque ao melhor, cada um de vocês tem uma certa situação na vida e mesmo assim se levantam e dizem, eu vou para a igreja hoje, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero estar aí para me preparar para mais um dia, que essa palavra se encarne, que tu me darás neste dia. Não importa, não interessa o que esteja acontecendo contigo. Hoje eu me levanto com ânimo, com forças para ir para a igreja, congregar-me, ter companheirismo com os irmãos e receber da tua palavra. Receber ânimo, força, e quem dá isso é a tua palavra. Quem a dá é a tua palavra. Agora olhem, e eles poderão estar junto conosco e nós com eles, a gente com eles. Isso são coisas que estão prometidas. Mas quando o Senhor ressuscitou, esteve com aqueles que estavam preparados, e todos os outros santos que ressuscitaram juntos com o Senhor, disse que apareceram a muitos dos seus familiares, e assim acontecerá neste tempo, nos dias do quarto Elias. Assim que estamos contentes de que algum dia teremos uma visitação da sexta dimensão, uma visita, e nela poderemos compartilhar não apenas a mensagem, mas até mesmo os alimentos que tenhamos em nossas casas, se nos restam algum alimento nesses dias, ou seja,
Isso então fala de uma depressão, de uma escassez, mas olhem, para os filhos de Deus não tem problema. E se não tivermos, pois os faremos, porque já durante esse tempo, nesse tempo a palavra já estará encarnada, totalmente encarnada. Olhem, agora como está a situação aí na Venezuela? E a qual foi falada a palavra e a Venezuela será logo libertada. E olhem já por onde está indo isso. No sábado, fechou, o espaço aéreo foi fechado inteiramente, foi fechado o espaço aéreo e já o que vem a caminho então é algo direto. Veja, se lhes avisou, se lhes advertiu, mas ele não ouviu, não fez caso. Vai sair, porque vai sair esse usurpador. E a Venezuela ficará livre para trabalhar muito mais amplamente na obra e que o Evangelho do Reino se estenda por toda a Venezuela, para que também a Venezuela entre em misericórdia, porque até hoje está em juízo. Eu desejo a misericórdia de Deus sobre a Venezuela, que Deus levante o castigo logo e entre para fazer parte desse glorioso reino milenar, onde todas as nações que receberam com os braços abertos o mensageiro de Deus entre no milênio ao milênio. Agora lembre-se que em uma guerra sempre tem escassez de algumas coisas, ficam escassas, e é bom como sempre. Isto aqui não é novo, não é uma novidade, como quando vem um furacão ou quando vem uma temporada de furacões aqui em Porto Rico, já desde junho ou julho a pessoa já está comprando as suas muito mais garrafas de água e vai reciclando elas, vai usando aí do armazém, vai substituindo, porque mesmo que se avise 2 ou 3 dias antes, quando chega ou vem isso, mas é melhor a pessoa estar preparada. E nisto que está acontecendo por lá, sendo que Porto Rico é uma das bases, uma das principais bases, pois pode haver uma escassez de repente e não deixem entrar aviões que estejam em conflito, não se deixem entrar aviões, mas nós queremos que isso seja rápido, 1 ou 2 dias e pronto. O que desejamos é que nem sequer tenha que disparar uma arma, uma bala, coisa alguma, porque o povo é quem fica afetado, sofre, e nós não desejamos isso. Porém, Deus, para conquistar as terras lá, o povo hebreu, vejam tudo o que ele tinha ou teve que fazer. Assim que o que se tiver de fazer aí para libertar a Venezuela, e que Deus cuide dos venezuelanos, que eles, mesmo aqueles que estão a favor desse ditador, que vejam que não estão fazendo bem, não estão operando, agindo de uma forma boa. Melhor é que fiquem do lado de Deus e do seu programa e que não haja derramamento de sangue. Ou não aconteça derramamento de sangue. Agora é bom que se preparem. Comprem seu pacotinho, muito mais água, uns potes. Ele sempre me dizia esteja preparado para 6 meses. Eu creio que tem uma notícia que faz pouco tempo que saiu da Alemanha, que mandou preparar o povo, que o povo se preparasse. Foi na semana passada, está na internet, isso eu não sei se foi CNN que pôs. A Alemanha disse ao povo que ficasse preparado para 6 meses, porque é mais ou menos esse tempo onde pode ficar difícil a pessoa conseguir alimentos enquanto voltam a chegar. Imagina em Porto Rico, que é uma ilha. É muito bom que se preparem, porque isto não vai passar, isso aqui não vai passar do Natal. Eu espero que esse presente que a Venezuela tenha seja a liberdade, ou é a liberdade. Esperamos que seja logo. Deus tem isso no seu programa, mas tem que se falar a palavra. Bom, se nessa semana, que seja esta semana, se for esta semana, que seja essa semana, e aí já saia disso e
Olhem, nós lá em... Eu creio que foi no Equador, quando iríamos sair, na segunda-feira, pela manhã, ou foi no domingo? No domingo. Foi o domingo que passou ou o domingo anterior? No domingo anterior, nós iríamos sair, estávamos no aeroporto para sair. Depois do culto do Equador, nós fomos para o aeroporto. E eu falava para os rapazes, para os técnicos aí na frente do portão, certamente nos tiraram daí, estávamos falando aí, e fiquem para um lado, mas essa fila era nossa. Então, depois ficou como, vocês vão aqui? Opa, peraí. E aí eu estava dizendo, ou foi um pouquinho antes disso, de ir até a fila, fazer a fila, porque depois continuamos falando na fila. Olha, aí tem umas palavras que foram faladas aí, no Chile depois. Em Talcahuano, quando nós saímos de Talcahuano, essas não foram, não se subiram essas, aí foram faladas muitas coisas, depois nós vemos isso porque falaram assim no meio, e tem que editar algumas palavras aí, agora, ficaram entrecortadas. Agora nós estivemos aí falando dessa condição ou situação que aconteceu, o que está acontecendo na Venezuela, e ele disse, olha, vamos para o sul, tem que ter plano A, plano B, plano C e todos os planos, porque se é afetado ou causa um dano nas linhas aéreas, são afetadas, então nós temos que ter um outro caminho. E eu lhes falava assim, para viajar entre os países ou voltar de volta, porque estávamos de olho nisso, porque se acontecer algo aí, como é que a pessoa vai entrar aqui? Porque pode ser também que aqui fechem o espaço aéreo daqui, por uma proteção, para se proteger, e depois do sábado, no sábado tinha umas situações de voos cancelados no sábado, por uma das aerolíneas começaram a ter dificuldades e protestos dos pilotos também, um monte de coisa. E olha, é o que nós falamos faz uma semana no domingo, olha aí. Os rapazes me passavam as notícias, tem que estar de olho nisso, atentos a isso, e qualquer coisa, pois, então decidir por onde a pessoa vai pegar um caminho. Agora, um trajeto agora nessa próxima semana, nessa semana que vai se para, até agora vai se para o México, para os Estados Unidos, uma parte, mas se vemos que as coisas estão tensas, o melhor é ficar quietinho, mas tudo vai correndo, vai seguindo até o último momento, não é que eu esteja cancelando nada, não, tudo vai indo igualzinho, mas sempre os irmãos devem ter consciência ou estar conscientes de que tudo vai se cumprir conforme como Deus tem no seu programa. A guia e o plano quem tem é Deus, e Ele é quem determina as coisas, quando, onde, como, e o importante é seguir essa folha, seguir esse plano. A gente não pode pular isso, pular uma folha do plano. Aqueles que sabem de construção não pode pular a parte de colocar quando tu estás abrindo o sapato, como é que tu vais abrir uma caixa de... E se essa luz cair aí, a lâmpada cair aí dentro, a lâmpada vai na finalização, na conclusão. Portanto, essa folha tem que deixar quando chegar esse momento da terminação, da conclusão. Agora, lembre-se que quem tem o plano pode... Uma caixa de lâmpadas não pode ser colocada na sapata. A sapata. E Deus pode permitir sapata. E Deus pode permitir um pouquinho mais para alertar o povo e estar preparado para tudo o que estará acontecendo. Agora olhem,
Continua dizendo aqui, não somente a mensagem, mas até mesmo os alimentos que temos em nossas casas, se nos restam alguns durante esses dias, e se não tivermos, pois os faremos. Não haverá problemas nesse dia, assim que sabemos que teremos uma visita ou visita. E quando a pessoa tem uma visita, o que deve fazer é ter a casa arrumada. Tenhamos nossa casa arrumada, terrena arrumada, nossa casa terrena arrumada, nossa vida arrumada, porque a visita que nós esperamos não é uma visita de uma só pessoa, senão que é a visita de todos os santos de Deus que partiram nas eras do passado e os havemos de conhecer, a cada grupo com seu mensageiro. Conheceremos a Wesley, a Lutero, Irineu, Martim Colombo, Lutero, Paulo, todos eles. Ou seja, que a visita que nós teremos é uma visita muito especial. Não consagrou-se o reverendo William Branham quando os anjos iriam visitá-lo? O anjo lhe disse, consagra-te para a visita dos anjos, ou seja, que tinha que preencher uns pré-requisitos para essa visita ou visitação, para ele poder estar com eles e recebê-los, para poder estar com eles e recebê-los. Agora olhem nessa mensagem, o Novo Testamento, a história de amor, também nos fala disto que estaria acontecendo neste tempo. Olhem, é por isso que o reverendo William Branham nunca pôde cumprir a visão da carpa, mesmo que ele tenha tentado, mas alguém a cumprirá, e através de alguém Cristo cumprirá essa visita, essa visão da carpa. Quando se completar o número dos escolhidos do corpo místico de Cristo, veremos o cumprimento da visão da carpa. Olhem, quando se complete o número, então veremos o cumprimento da visão da carpa, da tenda. Ou seja, que tinha-se um tempo para ser cumprido ou se cumprir. Para depois vir o chamado para o povo hebreu. Vão ver Cristo operando as grandes maravilhas que ele prometeu para este tempo final, quando todos sejamos adotados. Ou seja, que é uma promessa para quando estejamos adotados. Agora vejam que o povo hebreu estaria vendo essa manifestação no meio da igreja e em alguém que estava cumprindo algo, alguma coisa. Agora lembre-se que o povo hebreu está esperando o sinal. Nestes dias, no dia na quarta-feira pela noite, nós gravamos. Na terça-feira à noite nós gravamos. Quinta-feira a diferença de horas são 7 horas de diferença, de fuso horário. 7 às vezes são 6, depende da estação do tempo. Aconteceu o casamento do filho do rabino Moshe Duron, e foi uma boda, como 1000 pessoas assistiram, estavam lá nessa boda, nesse casamento, e eles diz, depois de cada boda tem 7 dias de celebração, de festa, ou seja, a boda, vamos dizer, é hoje no domingo, e daqui até o outro domingo, 7 dias de celebração, de festa. São festejos. Se deixassem que isso fosse em Porto Rico, rapaz, o Natal estendem até quase maio, se isso fosse em Porto Rico. Os natais mais longos dizem que são em Porto Rico, começam em setembro e acabam em março. Dizem assim, Natal em setembro. Será que... Bom, olhem, depois de cada boda tem 7 dias de celebração, as 7 bênçãos. Já é uma coisa deles, onde a família e amigos reúnem-se a cada noite, se reúnem, comem, cantam e recitam 7 bênçãos para os noivos. Uma das noites, o rabino Moshe reuniu rabinos e as suas famílias, ou seja, isso aconteceu na quarta-feira, no dia 26, caiu na quarta-feira, eu creio que foi na quarta-feira 26 que caiu essa data.
Uma das noites, o Rabino Moshe reuniu rabinos sim no dia 26, seus familiares, e ele me mandou um convite. Ele queria que eu fosse para o casamento, para a boda. Mas imaginem, eu estava aí no Chile, tinha que transmitir lá do Chile, e também eles não tinham problema se fosse transmitido desde lá. Mas eu tinha esse compromisso e disse que não poderia assistir a essa boda, ir a essa boda. Então ele me disse, já que não podes vir, me diz que em uma das noites me convidou para fazer parte do grupo dos 7 rabinos que falaram bênçãos aos noivos. Isso foi em Jerusalém, em um local onde não tinha nem sinal aí, não tinha como um lugar de reuniões, mas ele é no subsolo. Eu passei um videozinho aí, porque o ministro de culto, Marchielli, o Rabino Marchielli, olha, já estão pedindo saudações e palavras de bênção, tal como os irmãos aqui que pedem uma saudaçãozinha, e já lhes estou mandando, já lhe mandei uma saudação. Foram como 10 minutos por aí, de umas palavras de bênção para os noivos, mas umas coisinhas aí foram faladas, que se falaram, e já colocaram um televisor e colocaram o telão com isso que eu lhes falei, ou lhes falava. Escutaram tudo. Eu não sei se essa foto eu te enviei, a fotografia que se vê o telão com... Vamos ver se está aqui. Esta pode mandar. Eles me mandaram uma foto deles me vendo no televisor, como quando nós estávamos, que transmitimos, e vê lá num telão, quando a gente transmite. Depois Marchielli ficou de pé, o ministro de culto, e falou aí umas palavras. Vamos colocar primeiro a foto. Eu já te enviei. Aí estavam todos os rabinos, e não podiam, já depois disseram, não fiquem preocupados, que nós vamos conseguir para a próxima atividade câmeras e tudo isso para lhes mandar um vídeo de tudo que está acontecendo aqui. Ou seja, que eles vão se preparar igualzinho a gente. Aqui eles gravam no celular, tinha uma pouca luz, depois a gente vai preparar algo com luz e com tudo. Eles estão aprendendo. Já nós vamos ensinando para eles, para que eles possam compartilhar conosco, assim como nós compartilhamos com ele. Olhem, eu estou aí, falando aí as palavras que eu lhes enviei, e eles recebendo elas aí, e isso era uma das bênçãos. Ou seja, eu fui o 7º em uma dessas bênçãos. Eu fui o 7º que falei para eles, para essas palavras, essas palavras para os noivos. Coloca as palavras de Marchielli. Quem traduziu foi Birbal, Rabino Birbal traduziu para o espanhol. Esse é o noivo que está do lado direito. Todos eles estiveram aqui em Porto Rico, todos eles. Com a permissão do noivo e da noiva, e com a permissão do Rabino Moshe, que é quem preside, presidente do Congresso de Rabinos de Israel. E assim mesmo, esse é o momento para agradecer ao doutor José Benjamin Pérez, que por várias vezes ele faz esforços junto com a sua família, se esforça para unir e juntar os rabinos de Israel. Durante esses 4 dias foi para poder dialogar, poder estudar e dialogar, e assim mesmo nos enviou uma bênção muito, muito bonita. A última vez que nos reunimos
em Jerusalém, sob a presidência do Rabino Moshe. Queremos agradecer ao Dr. José por tudo o que faz pelo bem-estar de Israel e pela sua vontade e desejo de trazer todas as embaixadas para Jerusalém, e que Deus lhe dê as forças e a bênção de cumprir todos os seus sonhos e trazer todas as embaixadas para Jerusalém. E eles já dão isso como algo feito, porque isso vem de anos atrás que eles têm desejado. Eu creio que tem uma lei que eles tinham feito das embaixadas, mas ninguém movia-se para isso, se mexia para isso. Eu creio que foi no Congresso, não sei se foi no daqui ou foi no de maio. Ou o de outubro, foi no de maio. Eu falei algo lá ou aí, no de maio, disse: todas as embaixadas devem estar em Jerusalém. E imaginem isso, eles pois precisam de pessoas que lhes ajudem. E quando viram que eu estava alinhado com isso, pois todos falaram: olha, isto é isto, vamos, que o Eterno te abra as portas e que isso se torne uma realidade. E assim em Israel, esteja em Jerusalém, todas as embaixadas estejam em Jerusalém, porque se vai ser a capital do mundo, pois onde é que tem que estar a ONU? Onde é que tem que estar? Chamada a ONU agora, que é chamado de ONU agora. Aí vai se chamar da forma em que vai ser chamado. Vai se chamar. Pois tem que ser, tem que estar em Jerusalém. Ou seja, cada país terá a sua representação na capital desse reino messiânico. Portanto, todos os países, se vão estar no reino milenar, pois vão desejar ter a representação lá no lugar mais seguro. O lugar mais seguro é aí. Mesmo as que estão em Tel Aviv têm que passá-las brevemente, o mais breve possível, para Jerusalém, as embaixadas que estão em Tel Aviv. E estaremos ajudando braço a braço, lado a lado, os países como, por exemplo, a Colômbia. Olha, nós falamos isso há 6 meses atrás. Há muitos meses atrás, e um dos candidatos da Colômbia disse que quando eu entrar no poder, vou colocar a embaixada em Jerusalém. Pois olha, esse é dos meus. Porque, olha, eu estarei braço a braço com ele, lado a lado. Ele se chama Abelardo das Priedas. La Espreja. Eu falei Abelardo. Vou falar ele direito. Abelardo de la Espreja. E assim devem ser todos os presidentes e os governantes. O sentir que ele tem, estar bem, estar direito, esse sentir, como o da Bolívia, que também ele vai voltar a ter relações com Israel. Também a Bolívia, que coloca a embaixada em Jerusalém, em Bolívia, e assim todos os países também. E tão breve a Venezuela fique livre. Olha, que seja a Venezuela primeira, e Colômbia não vai ganhar dela. Imaginem isso. Tu imaginas isso? Que a Colômbia fique em segundo lugar? Assim que vamos lutar. Não é que eu vou ficar do lado dos venezuelanos, mas tem que dar uma ajudazinha. Ficar do lado da Venezuela, ajudaremos a Venezuela para que a Venezuela ponha a embaixada em Jerusalém. Que quando estejamos lá, a embaixada da Venezuela, assim, no placar, numa placa. Isso não é impossível. Isso é possível. Porque está o povo que tem crido ou creu na palavra que Deus falou.
Portanto, tem um respaldo divino, total respaldo divino, mesmo que humanamente se veja impossível. Para os humanos, mesmo que seja impossível para os humanos, para Deus tudo é possível para aqueles que creem, pois tudo também é possível. Agora, viram como eles já nos estão recebendo assim, nessa parte, uma parte íntima, de uma forma íntima, já as coisas entre família ou familiares, e recebam também as bênçãos que nós lhes damos. Agora falta o nascimento de algum bebê. Agora até no nascimento de algum bebê, porque olhem, quando partiu o paizinho, que era o grande rabino de Israel durante um tempo, o paizinho do rabino Moshe, eu mandei as condolências para ele, e agora eu mando as felicitações, felicidades e bênçãos para o seu filho por causa do casamento. E agora quando nascer algum menininho, também enviaremos as bênçãos pelo nascimento da criança, do menino. E e é um neto. Com gosto eu farei isso também. Agora vejam como tudo é de uma forma, de um jeito familiar, porque já nós estamos conhecendo cada vez mais e mais, e o que desejamos para Israel é as bênçãos de Deus, e estar braço a braço, lado a lado com eles. Somos os melhores amigos de Israel. Agora também aí nos falou o Rabino Birbal, que esteve aqui em Porto Rico, e ele foi de turismo para aí, porque ele é quem está encarregado das tribos perdidas, turistando por aí, de buscá-las, as tribos perdidas, e ficou buscando informações. Muitos o viram, ele parece um jornalista e essas coisas. E quando ele também nos falou faz pouco tempo que da Índia, deixa eu ver por aqui, eu tinha essa notícia por aqui. Na semana, anunciou-se que 1.800 descendentes judeus da Índia vão voltar para Israel. Porque comprovou-se que são das tribos perdidas. Os Ben Manayem, da tribo de Manassés. Em 2026, uma parte vai viajar em 2026, e tudo fica completado até 2030, a chegada de lá, ou seja, que eles vão retornar, estão retornando. Esse é o trabalho que ele está realizando, está fazendo, e lá tinha-se um espaço no canal de televisão em Israel, um canal de televisão que todo Israel vê até onde alcança, e tem uma participação aí. E falou como que 8 minutos ele falou, mas tem uma partezinha aí, eu não sei se... Deixa eu ver se me enviaram essa partezinha, porque... Não sei se eu tenho ela aqui. É que a parte de baixo das letras fica meio cortado. Sai cortada, ó. Vamos por tal como me enviou, o próprio Rabino me enviou. Mas está... Não que ponha tudo, coloca só como no minuto 6 menos algo. E aí ele fala um pouquinho da carpa, da tenda, e da gente aqui. Ou seja, que ele já está dando a conhecer, já nos canais de televisão de Israel, o que Deus está fazendo, e que tem um povo que está braço a braço, lado a lado com Israel. Já te enviei, tá? É que esse aqui é pesado. Quando diz que é pesado, é porque ele me mandou, parece que mandou um arquivo, ainda está fazendo download. Mas vejam como é que Deus, no minuto 6, no sexto minuto, 6 minutos, como é que Deus vai cumprindo tudo, e vai dessa forma progressiva nesse entrelaçamento que está acontecendo, e como o povo hebreu está com os olhos bem abertos, atentos, porque é no cumprimento da visão da carpa nessa etapa
já no finalzinho que eles vão ver. Mas e este? O que é que ele faz lá? Mas é este. E se diz é este, pois tem que ser uma pessoa. Este é quem nós estávamos esperando. O que é que ele faz por lá? Venha para cá, arranque para cá. Mas lembre-se que ele está realizando, está fazendo primeiro a obra entre os gentios, onde está essa noiva, que ele está preparando para levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. Chegou já? Chegou para ti já? Ainda está fazendo download. É no minuto 6. Se não, eu ponho aqui mesmo no celular. Ah, já está chegando no fim. Falta pouquinho, falta bem pouquinho. Como Deus nos tem dado, nos deu essa tecnologia para fazer a obra rapidamente. E olha, fala assim um áudio, agora pela manhã, já faz o download, todo mundo já o tem. Essa é a obra rápida que Deus estaria realizando neste tempo, onde os filhos de Deus estariam recebendo esse programa divino, e Deus estaria dando-lhe a conhecer esse mistério do sétimo selo, estaria sendo dado a conhecer, e quando ele estivesse realizando tudo, fazendo tudo, pois todos esses eventos estivessem recebendo, eles o estivessem recebendo rapidamente. É uma obra rápida. Já chegou? Sim, já chegou. Por aí como no minuto 6. Só essa partezinha onde ele fala, ele vem falando das tribos. Fala, esse vídeo está na internet, no Facebook, creio que está. Ele fala de que em Porto Rico, diz que Cristóvão Colombo não veio descobrir terra, senão que veio buscar as tribos perdidas. Ele fala isso aí. Minuto 6. Minuto 6. No minuto 6. Ok. Agora veja um pouquinho mais aqui. Diz, ou seja, que uma promessa, pelo menos um tem que estar adotado. Pelo menos um mensageiro que estará sendo o instrumento de Cristo. Ou seja, que sempre se começa com um, mas já depois desse um, já os outros já estão coladinhos aí, juntinhos aí. E desejamos que todos estejam prontos, ou seja, que mesmo que é uma coisa progressiva também, mas eu desejo que todos sejam ao mesmo tempo. Se não for todos ao mesmo tempo, que quando você chegar a esse momento, estejam vendo até essa dimensão ou essa dimensão, e que possam terminar de se preparar. Não deixem para a última hora, o último momento. Lembre-se que Deus está realizando, fazendo um programa, e esse programa, mesmo que seja visto, como diz, eu creio que é São Mateus 24, em uma parte que fala, e São Lucas, fala que diz que o Senhor demora em ver, e que se comece a bater nos seus conservos, beber com os... Busca essa escritura, ou seja, ele vai para as coisas do mundo. Cuide-se disso, de todas essas coisas. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o seu Senhor vier, lhe o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ele está falando aí desse servo fiel e prudente, daquilo que vimos falando. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, meu Senhor demora em vir ou chegar, e começar a bater nos seus conservos, tratar mal e ainda comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não esperar, e na hora que ele não souber, e o castigará duramente, e colocará a sua parte com os hipócritas. Então se torna o vencer um hipócrita. Porque diz Senhor, Senhor, fica falando Senhor, Senhor, mas então faz o contrário a isso. Aí será o choro e o ranger de dentes. Deus, no seu programa, ele não brinca. Tem um lugar onde diz que Deus não está brincando. E mesmo que temos falado que Deus, na sua misericórdia, Deus nos compreende. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades, as tentações, Ele sabe de tudo.
Ele também vê o sentir, o nosso sentimento, o nosso sentir, que não queremos falhar com Ele, mas nós temos consciência de que nós somos humanos, temos consciência disso, e que dia após dia nós podemos cometer erros, faltas e até mesmo pecados, mas nós os confessamos ao Senhor, dizemos: Senhor, não é minha intenção falhar contigo ou te faltar, mas sempre fazer o correto. Mas e não fazê-lo, eu estou inscrito no livro da vida e pronto, do Cordeiro, e eu posso fazer e desfazer, fazer o que eu quiser. Ele me conhece, isso e aquilo, eu creio nele, tudo isso. Tenha cuidado, porque então isso indica, se falar desse jeito, assim, que está inscrito no livro da vida, e aí pode ser apagado daí. A pessoa não pode falar assim desse jeito, senão: Senhor, me ajuda a te servir melhor. Eu caí hoje, me ajuda a não voltar a cair. Se 7 vezes cair, 7 vezes se levanta, Senhor, me ajuda, mas não dizer: eu estou bem aqui, assegurado. Essa atitude não é boa. É bem melhor a pessoa ter consciência ou estar consciente de que não deseja falhar com o Senhor. Deus conhece as intenções e Deus sabe o que é que tem aí dentro do coração. Portanto, Ele sabe com qual intenção você está fazendo as coisas. Mesmo que na frente aí ninguém me vê, ninguém sabe. Claro que sim. Claro que sabe. Os dias de Ananias e Safira, ele disse que iriam ser repetidos, iriam se repetir. Agora você tem que ver como é que esses dias estariam se cumprindo. Porque ali, lá estava o Espírito Santo no meio do povo, e aí se via ou era visto, a intenção era vista. Agora, se isso é engrandecido neste tempo, lá houve mentira, porque atrás daquilo aconteceu mentira, houve mentira. A quem? Para quem? Para o Espírito Santo. Não era com Pedro. E era um pouquinho, era um pouco da metade do que tinha. E o que tinha que fazer é: vendiam em tanto, eu fiquei com isso, dizer assim. E não foi isso, essa não foi a questão. Não era isso. Foi a intenção. Foi o esconder, ocultar, que a pessoa fica pensando: eu vou fazer isso e ninguém me vê ou está me vendo. Lembre-se que o Espírito Santo examina até as medulas, discerne os pensamentos, as intenções, tudo do coração. Não é o humano, não és tu nem sou eu. Lembre-se que você, com Ele, com Deus. Agora esse vem ficar me bronqueando, me ralhando. Isso é com Deus, isso é uma coisa individual. Não, o que ele diz é você com Deus. Como Deus te vê. Agora, para Deus te ver, Ele viu lá Ananias e Safira através de Pedro. Portanto, Deus te vê através da palavra feita carne no tempo em que Ele está se manifestando. Aí é que Deus examina os corações. Já está pronto? Olhem essa partezinha aí. É por certo também que pelo Estado de Israel, atualmente em Porto Rico, tem como que igrejas evangélicas que apoiam o Dr. José Pérez. É uma figura muito interessante. O centro dedicado à paz e justiça construiu uma enorme carpa para mais de 100 mil pessoas. As pessoas vêm estudar a Bíblia. Devemos prestar atenção na história. Também as lendas são parte da vida. Que Colón partiu, parece que ficou meio cortado abaixo. Ele iria mandar em espanhol ele mesmo, mas ele não teve uma chance para traduzir também. Ele teve que viajar, mas como a gente diz aqui, ele jogou isso no nosso meio, falou da gente, falou da Carpe, desse ministério daqui, nos colocou no meio disso. Não apenas aqui em Porto Rico, senão em toda a América Latina. Neste próximo ano vocês vão ver como é que vão estar acontecendo também eventos, acontecimentos onde a grande carpa catedral terá um papel muito importante. Tudo
sempre é de uma forma progressiva. O que nós desejamos sempre é que Deus cumpra o seu programa. E tal como Ele o cumpra, é desse jeito, é assim. E Ele disse que eu li faz pouco tempo no percurso, na trajetória anterior, que teria um povo que não daria problemas, algo assim. Haveria um povo e não ficaria exigindo. Ou seja, nesse lugar, e também em toda a América Latina, mas especialmente aqui, em especial aqui em Porto Rico, eu dou graças a Deus pelo povo que Deus levantou, um povo amoroso, compreensivo, com as suas situações ou condições, dificuldades talvez bem maiores que os da América Latina, mas é um povo conhecedor do seu programa e tem consciência do que Deus lhe deu. E, mesmo que o apontem ou critiquem, tem um Deus que tem apontado esse povo, mostrado e disse: aqui é que eu estarei me manifestando já no tempo do fim e realizarei, farei esse cumprimento que o reverendo William Branham viu. E veja, o fez. Está cumprindo o que ele prometeu. Agora, é um povo que terá lutas, como todos os outros povos e talvez muito mais, mas, como dizem, eu vou nesse grupo. Tem um ditado, ou eu vou junto, eu vou... É um ditado assim comum. Eu vou com esse pago duplamente. Porque é um povo com essa percepção profética que também tem todos os outros povos onde estão os escolhidos de Deus, mas neste momento eu estou falando daqui. E que estariam conscientes daquilo que Deus estaria cumprindo e estariam braço a braço, lado a lado com esse mensageiro. Não sei se eu não sei se eu consegui achar essa partezinha. Rapidamente os irmãos o mandam rapidinho, onde ele diz que é um povo que não daria, não lhe exigiria. Neste transcurso, neste percorrido anterior, nós lemos isso. Onde ele diz, vamos ver aqui rapidamente, se o enviam. Porque foi no de Equador ou no Porque foi no do Equador ou foi no de... Ou no de Chile. No do Chile. Na sexta-feira nós estivemos vendo que falamos no Peru, em Miraflores. E aí não tinha como finalizar, tinha um ambiente muito bom aí. Se vocês chegarem a ver onde está essa congregação, tem que ir subindo, e depois para chegar lá em cima tinha que subir umas escadas também. E lá em cima nós tivemos essa bênção de tudo que Deus nos deu aí. E foi algo assim entre familiar. E muitas coisas saíram nessa mensagem, por isso que eu disse para o irmão Miguel, vamos colocar ela na sexta-feira. E mesmo assim dizia, isso foi falado aí, eu ficava vendo. Achou? A espada do rei. A congregação que estava presente, ou seja, se é a congregação que estava presente, pois é que está se reunindo. É como alguns dizem, não, eu fico em casa porque eu não... Diz o irmão Branham que faltar um domingo é pecado. Me busquem na Escritura em algum lugar onde diz que tu podes te reunir na tua casa.
Tu tens livre-arbítrio, podes fazer isso, mas a palavra é a palavra. Cada qual pode se reunir onde quiser, mas as coisas têm que ser faladas como são. Não fique se pintando como estão fazendo a coisa direito. Isso não está certo e ponto final. Quem disse para você que isso está certo? Tem que se reunir no domingo e ter companheirismo na igreja, no lugar onde está preparado e ordenado por Deus para se fazer as atividades para glorificar Deus com louvores, orar a Ele e receber a sua palavra. É que não creem nisso. Esses são os, vamos falar assim, mas não comeces a meter e acrescentar a palavra, colocando que nas casas se pode estar ou ficar. Não pode se estar reunido nas casas. Quem faça isso, pois está contra a palavra. Isso é claro. Ou seja, não podemos tapar o céu com a mão ou com as mãos. Como a gente fala, a congregação que estava presente não lhe interrompeu, manteve a sua ordem. É um povo ordenado por Deus. Manteve a sua ordem e também não lhe exigiu que fizessem as coisas publicamente. Ou seja, também não ficou exigindo, olha, vai, por que tu não fazes isso? Por que tu não fazes aquilo? Também não lhe exigiu que fizessem as coisas em público, porque em público só os escolhidos, o que eles precisam é que eles trouxessem a mensagem para esse tempo. Isso é o que é importante, a mensagem. Isso sim, vão dizer, dá a mensagem, me dá a palavra, fala a palavra, isso é o que nós queremos. As outras coisas, isso virá mais na frente. Agora, o que desejamos é que tu nos deis a palavra. Faz pouco tempo atrás, ontem, mas desde da segunda-feira, eu creio que foi na segunda-feira, segunda-feira ou terça-feira dessa semana que passou, por aí, mais ou menos, eu escrevi um cântico e fala da palavra, da mensagem, e fala de colocar a palavra direito ou bem. Ontem me mandou o demo, Gabriel, o ensaio. Depois a gente pratica, ensaia, gravamos na semana para ensaiar. O importante é a palavra, é a mensagem, que é que dia a dia vai nos preparando para obter essa fé de rápido. Ou seja, não lhe exigiu, o povo publicamente não exigiu isso. Em público, só os escolhidos, o que necessitam é que lhes trouxesse a mensagem desse tempo em público, porque isso é muito mais do que qualquer milagre físico que for feito. Isso é o que dá fé para o rápido, para os escolhidos. O que equivale ver um milagre se isso não produz fé de rápido? Portanto, a fé de rápido é a que os escolhidos de Deus precisam escutar e receber. Que Deus abençoe e guarde e continue nos ajudando a nos preparar para obter essa grande visita, e quando obtenhamos essa adoção completamente, inteiramente, os escolhidos tenham essa adoção e eles possam ver essa dimensão, para essa dimensão. Lembre-se que nesses corpos estaremos experimentando, diz o irmão Brana, nestes corpos tudo isso. E eu desejo que brevemente, logo, todos tenham esse acesso, essa entrada para poder ver e ouvir e ter companheirismo. Isso é, olhem, isso é algo muito formoso. É o único povo que ao mesmo tempo vai ter companheirismo, assim como nós estamos, assim desse jeito, e que também suas teofanias vão ter companheirismo com as teofanias. Eles tiveram companheirismo quando estavam aqui, estando vivos. E quando partiram, morreram, estão lá, e lá eles têm companheirismo. Mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem um povo que terá companheirismo, estando nestes corpos, e também nossas teofanias terão companheirismo com essas teofanias, com esses anjos. Isso é palavra. Ou seja, a teofania é palavra. E você terá, e ao ter esse companheirismo com essas teofanias, vejam, aí já está vendo os que vão ressuscitar. Poderão compartilhar com eles a palavra, alimento espiritual sendo compartilhado com eles, e depois nesses corpos compartilhar alimentos físicos. Bom, isso foi aí. Agora, graças, Senhor, que nos continua dando a palavra abundante, e que tudo que vai estar acontecendo, Ele nos vai avisando, alertando e dando-nos a conhecer tudo que vai
passar a acontecer. Portanto, não podemos nos descuidar, ser descuidados, como quando ele nos falava na construção. Cuidem-se dos descuidos, dos seus descuidos. Não podemos descuidar da nossa vida no dia a dia, no nosso diário viver, e ficar brincando, namorando com o mundo, porque temos que nos cuidar disso, até disso. A pessoa sai daqui, a rua é terrível, o mundo é terrível, mas tem que enfrentar os trabalhos e tudo isso, mas cuidar-nos, nos cuidar tanto espiritualmente quanto fisicamente, para que Deus sempre se agrade daquilo que façamos. Eu não estou julgando ninguém, senão que são exortações para que a gente se cuide. Nós não estamos isentos de cair, porque nós somos humanos, mas sim, podemos pedir a Deus que nos ajude na sua guiança para não cair. E se caímos, nos levantamos e continuamos em frente, mas tendo a consciência de que vai chegar a um momento que não poderemos falhar, que não vamos falhar, porque a palavra estará completamente, inteiramente, e quando está a palavra completamente em nossas vidas, não tem motivos que o inimigo entre, não tem forma, não tem jeito que ele possa obrar, operar através de você. Teremos um adiantamento, uma amostra do que será o milênio. Corpos que somente se poderá estar, só Deus poderá estar usando esse corpo. Aquele que, bem mais ou bem menos, de alguma forma, de algum jeito, tem um pensamento, tem uma forma de agir ou algo do maligno. Mas chegará o momento em que isso já vai se ir, se acabará. Já será um ser humano perfeito, a essa estatura, a altura do varão perfeito, onde não terá jeito que o inimigo entre ou entrar. Essa couraça estará completamente fechada, vê? E aí não tem jeito, não tem forma de que o inimigo te utilize ou use. Deus nos ajude, aqui nos cuide, nos guarde, que o inimigo não nos use, nem sequer para um pensamento, porque ele pode usá-lo para um pensamento, para uma palavra, para uma forma de agir, ação, ver tudo isso, o inimigo pode usar tudo isso, mas pedimos a Deus que bloqueie todo dardo do inimigo e que fique do lado de fora, para que ele possa se manifestar através de ti. Essa autoridade que ele daria a sua igreja. Ele disse: eu tenho poder. Ele recebeu todo o poder. Agora, esse poder também está nos seus filhos. Agora, o que nós precisamos é de fé para usar esse poder. Mas precisamos, vejam, precisamos da autoridade. Me dá autoridade, Senhor, e eu falarei a palavra. Mas como é que isso funciona? Ora, quando a palavra esteja completa, inteira em você, porque como é que ele vai usar a autoridade para você falar se você ainda tem incredulidade? Pecado, ações más, fora da ação, fora da vontade de Deus, não pode ter incredulidade para ele usar o poder em você, essa autoridade em você. Que Deus nos continue ajudando, porque precisamos da ajuda dele, da sua ajuda. Sozinho não podemos, não conseguimos. Veja, ele soltou aí, vem cá, vamos caminhando. Ok, vou caminhando. E ficou olhando para o lado. Pedro, olha para frente, Pedro. O que tens que olhar é a palavra. Ele estava aí de pé. Na frente dele a palavra, estava o verbo. Olha-me, olha para mim. Ficou olhando as ondas, aí está, para baixo, afundou. Quando você se distancia da palavra e deixa de olhar para ela, se afunda. Mas veja que logo em seguida clama: salva-me, Senhor. Agora sim, já. Olha-me, olha para mim. Levantou-se. Ele não se levantou, carregou e pôs lá. Ele ficou de pé, de novo, novamente. E então, já voltaram para o barco, vejam. Mesmo que não sabemos se eles continuaram caminhando assim de braço ou pela mão para a beira da praia, possivelmente sim. Nós vamos saber disso. Mas vejam, ele os levanta, ele o levanta para continuar caminhando com ele, para continuar olhando para ele. E isso é o que nós temos que olhar, o verbo. Olhai para mim, todos os
carregados e trabalhados, cansados, vinde a mim e eu vos farei descansar. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe a todos. Eu me alegro muito de tê-los visto, contentes, alegres, felizes, regozijados que já estamos bem pertinho da nossa transformação, perto dessa visita, e brevemente estará conosco. O tema? O Guito pediu o tema. Eu falei sobre muitas coisas, ou de muitas coisas, mas se resume na visita. É essa consagração que temos que ter para essa visita, que brevemente estará conosco. E lembrem-se de que essa visita esteve lá com esse instrumento. Agora, desde quando está essa visita com esse instrumento? Só ele saberá disso, e ele sabe, porque muitos vão ter uma grande surpresa, porque eles estiveram aí com esse ministério. Agora, ele não falou muito, somente disse que desceram até aí, nesse momento, nesse instante, mas como é que isso pôde ter se cumprido antes, e ele condensou, resumiu numa atividade, assim que tudo é tão simples que quando percebamos, olha, mas por que não nos falastes? Eu dava uma dica. Então o povo se move em fé, crendo as promessas divinas, e quando já estejam palpando elas, Deus materializando-a na sua vida, dirá, mas isto era bem mais fácil do que eu imaginava ou pensava. Assim que estejamos preparados, porque o povo de Deus estará recebendo essa visita ou visitação já de uma forma aberta, não apenas em Porto Rico, mas em todos os lugares onde se estendeu as cordas da carpa, onde tem coberto as asas desse ministério, cobriu ou acobertou. Consagração, põe a consagração para uma visita especial, ou da visita que vem, especial, vindoura. Por aí pode ser o tema, e aí abarca tudo. Assim que consagrando-nos para essa visita angelical, a qual depois estará se materializando nesses corpos glorificados que Deus dará para eles e para nós transformarmos, para nunca mais nos separar. Vocês sabem de uma coisa, que nós nunca nos temos separado deles. Deus os abençoe e guarde. E até agora, às 10 horas, olha, às vezes começamos antes, porque vejam, são 7h30, 8h30, 9h30, 2 horas e meia. Mas para mim me convém, é conveniente, porque é o tempo que eu posso estudar, mesmo que eu esteja desde ontem estudando, mas é um tempo de preparação. Mas nos países, como que o tempo todo eu estou aí, pois eu aproveito muito mais que talvez ficando aqui, que eu tenho que ir para cá, para lá, fazer uma checagem dos equipamentos aqui, e lá eu tenho que ficar aí, sim ou sim, ficar encaixado aí, e aí eu aproveito bastante ou muito, mas chegará um tempo que será tudo corrido em seguida, porque agora a pessoa come um ou outro alimento e se senta e continuamos falando. Tem tanta coisa para ler e para falar que não tem fim. Ou seja, que chegará um momento em que somente faremos umas pausas. Vamos dar meia hora e às 8 começamos. E assim aproveitamos o domingo e saímos bem cedinho também. Mas vamos ir vendo como é que Deus vai nos dirigindo para tudo isso, porque será algo sem fim, diz o irmão Branham, que estará, o que ele viu aí que estará acontecendo. Diz que essa fila não tinha fim, era interminável. Agora imaginem, antes disso, como é que isso vai? Isso vai de uma forma progressiva, e esse é um pequeno grupo. Imaginem quando aqui haja 30, 40, 60 mil pessoas aqui dentro metidas. Agora tudo isso tem que ser por causa de alguma coisa.
que estava acontecendo durante esse tempo, já sejam terremotos, maremotos, ou coisas assim da natureza, que faça com que o povo busque e procure Deus. Sempre é assim, acontece algo e você vê caras novas, ou vê no Natal, na Semana Santa, ou vê num desastre, caras novas, porque aí é onde você vê caras novas. Em Maria eu vi caras que faz anos saberá Deus, estiveram falando, mas depois vão se esfriando, amornando e vão se embora, mas chegará um momento em que já não irão mais embora, serão que ficarão, os que serão transformados irão na transformação em rápida, aqueles que não vão pegar ter forças para darem suas vidas na grande tribulação. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe. Já são 7h30, vê? Poderíamos dizer que meia hora a gente toma o café da manhã e às 8 voltamos, mas eu estou quase pronto. Mas eu continuo juntando para os próximos temas e eu aproveito. Não é que a pessoa perca tempo, senão que eu vou acumulando para o final da semana que vem, ou vindoura. Mas olhem, já em meia hora ou em 1 hora podíamos chegar e já passar e dar a mensagem de hoje. Eu estou quase pronto. Mas isso nós vamos ver, porque tem pessoas que já têm ou para as 10, sejam os adultos, já se enquadrou nisso, e, ou seja, tem que se fazer isso com tempo. Quando se coloca às 9, a gente fala às vezes no sábado, e às vezes temos um dia para se prepararem, venham com o almoço antes, ou tomam o café da manhã mais cedo e se preparam, mas é bom às vezes quando a gente começa. No domingo passado começou-se às 8 e saíram bem cedinho e aproveitou-se. Tivemos que correr nisso porque teríamos o voo pela tarde, tivemos que cortar o estudo, mas hoje sai algo de que não se falou lá ou foi falado. Eu tenho aí para hoje isso, mesmo que se tenha tocado em algo na quinta-feira ou na segunda-feira, se tocou em algo, mas vejam, a gente pode aproveitar. Veja, o sol já está saindo, já estamos até, já ficou tarde. Vamos deixar até agora para as 10 no dia de hoje e já veremos como a gente pode aproveitar o tempo, adiantando talvez alguns domingos sendo a atividade mais cedo. Certamente esse final de semana, quando estejamos por lá, às 9, 1 hora, como a gente diz, 1 hora que a gente puxa e se aproveita. O que é que a pessoa vai fazer? A pessoa aproveita. Mas já no fim de semana que vem, certamente vai ser às 9, certamente. Final de semana vindouro, porque os irmãos lá já estão desde as 5 da manhã, está toda a congregação aí. Então o que é que vão esperar? Pois é, o melhor nós adiantamos. Bom, esses são anúncios, avisos. Depois a gente pode formalizar isso quando tiver que fazer, quando estejamos aqui. Se tem que começar bem antes, começamos bem antes. Pelo menos 1 hora antes. É boa, é bom. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe, mas hoje será às 10. Deixamos isso assim, em cima da hora. Que Deus os abençoe, nos guarde e continue passando o dia feliz, cheio das bênçãos de Deus e agradecidos a Ele por nos colocar neste tempo. Que você diga: eu, fulano de tal, estou neste tempo pela tua misericórdia e pela tua graça. Graças, Senhor, porque tu me colocaste aqui, que ainda estou vivo para te louvar, te glorificar, dar-te graças pelas tuas bênçãos e recebê-las, as que faltam por recebê-las. Graças. Obrigado, porque não temos mais palavras para agradecer a Ele pela oportunidade ou chance de viver neste tempo. Bom, que Deus os guarde e os abençoe a todos. Deus os abençoe. Os amo muito e um bom apetite pelo café da manhã. Comam bem, que não fiquem tontos. Ficar tontos. E sempre com as vitaminas, que são boas, os suplementos para manter-nos fortes e com ânimo, ou seja, falando fisicamente falando, e não descuidar do corpo, não ingerir coisas que afetem, causem dano no seu corpo. Deus nos tirou, nos libertou de muitos perigos e de muitas coisas, e agora
O que conta, o que é contado é o que você é. Como ele disse, não, que este era assim, disse o irmão Brandes, era assim, era assado, era menino, era assim, assim. Não me interessa quem ela era ou quem ela foi, ele ou ela. O que me importa é quem é ele, o que esconde atrás do véu. Isso que é importante, ou seja, o que importa, o interessa é o que é que está por trás de você ou atrás de você. Então, honre o que você leva ou tem. Você leva a palavra, honre essa palavra. E peça a Deus que te ajude a continuar em frente, façam a checagem médica, os exames, não fiquem em casa tomando medicamento, coisas naturais, e assim você já vai ficar são. Claro que a pessoa crê, claro que a pessoa que sim, toma coisas naturais, claro que sim, a pessoa crê nisso, mas façam um exame no médico sempre, façam as análises, porque algo com tempo pode resolver muitos problemas, se você fizer algo a tempo. Olhem, a irmã Meda sempre, nós pegamos esse exemplo da irmã Meda. Ele falou numa mensagem que esteve orando com ela, por ela durante todo o tempo, mas enquanto ele orava, isso não quer dizer que ele não estava fazendo, marcando para o médico, foi no médico, pagou todas as tramitações, as crianças sendo cuidadas em tal lugar, todos os passos foram cuidados, ela se convalescendo, vamos dizer para que fulano venha até a casa, prepara a viagem que tu vais ter, todos os preparativos foram preparados, foram feitos, ela continuou agindo normalmente, mas vejam, no final ele falou a palavra e ela foi curada, curou-se, mas o que ela estava fazendo ela estava cumprindo com o seu dever, até no limite ela chegou já na maca para ser operada, e com isso aí do lado dela, ela estava crendo que havia um lugar onde tinha um profeta orando por ela. E olha, que se chegasse a ser operada, ela iria sair bem disso. Mas não era a cura não era desse jeito, era pela palavra falada. Que Deus nos ajude a nos manter nossos corpos o mais são possíveis, fazendo da nossa parte também. Deus nos ajude a colocar da nossa parte, porque Ele quer nos ajudar, mas se a gente não colocar a nossa parte, como é que Ele vai nos ajudar? Bom, esses são já o receituário. A receita do doutor, a folha da receita do doutor, para que vocês levem e ponham por obra. O doutor dando a receita está no que? Na palavra, cumprir a palavra. O exame de coração e em frente servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas, conscientes de que estamos aqui com um propósito divino. Bom, continuamos e podemos ir junto com a atividade. Não vejo todos daqui. Deus os guarde e abençoe a todos. Até agorinha mesmo às 10, se Deus quiser. E Deus os abençoe. Amém. Bom apetite. Mas já lemos lá. A gente vai ler lá na atividade, onde fala da autoridade. Onde fala da autoridade, o que é autoridade? Que ele nesse tempo estaria dando para um ministério. E esse ministério é o ministério de Moisés e de Elias. É rapidinho. É pequenininho. É a autoridade do Filho de Deus. Quando é que a palavra estará encarnada? Cristo, o verbo, a palavra? Sob o ministério de quem? De Moisés e de Elias. Sob o ministério das duas oliveiras. E é por isso que o poder e a autoridade de Deus através de Cristo estará manifestada nos ministérios das duas oliveiras. A autoridade e o poder. Ou seja, as duas coisas estarão juntas. Isso é para ainda agorinha, para continuar isso. Bom que Deus os guarde e abençoe a todos. Agora sim, um bom apetite.